Em A Terra do Meu Pai, um drama brasileiro de raízes e rachaduras familiares, acompanhamos seu Amâncio, um agricultor do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que está à beira da morte. Enquanto ele enfrenta a fragilidade do corpo e da memória, o sítio onde criou os filhos 22 hectares de terra vermelha, jabuticabeiras antigas e um riacho que seca e volta conforme as chuvas vira isca para ambições e ressentimentos. Edson e Cássia, dois dos filhos, só enxergam na terra um ativo lucrativo, um loteamento promissor para vender às pressas. Renato, o caçula que ficou para cuidar do pai, resiste. Naquela terra estão enterradas promessas, histórias, dívidas e afetos. Entre o cartório de registros, as contas do ITR, os cochichos na igreja, o leito do hospital público e a cozinha aquecida por café coado, a família Monte e toda a vizinhança se vê arrastada para uma disputa que mistura sangue, titulação, culpa e o último pedido de um homem que sabe que a terra, no fim, escolhe seus herdeiros tanto quanto os herdeiros escolhem a terra. O dia começou com cheiro de café e remédio. No quarto apertado, onde a janela dava para o terreiro batido e para a sombra torta de um juazeiro, o respirador portátil soltava um sopro metálico, raso, que Renato aprendeu a reconhecer. A cada 2 horas, ele girava o corpo do pai com cuidado, passava creme nas costas para evitar feridas, e oferecia água com colher, como se o homem de mãos enormes que um dia levantou casa e cercas tivesse voltado ao tamanho de um menino. Devagar, painho. Sussurrou, segurando a cabeça de seu Amâncio. Hoje tem consulta no posto. Dona Zefa disse que a médica nova é boa de conversa, explica tudo direitinho. Seu Amâncio abriu os olhos de um castanho desbotado. Havia ali um brilho teimoso, uma brasa que insistia em não apagar. A terra. Murmurou, com a voz que arranhava. Não deixa eles venderem por mixaria, Nato. Nem tudo que reluz é ouro. Lembra do verão de 88? Pai do Zé Nunes quis cercar o bebedouro, mas foi a água que ensinou por onde passar. Renato sorriu. Conhecia bem o tipo de conselho do pai, simples como o provérbio, certeiro como o enxadão. No fogão a lenha, o café coava em coador de pano, lento, escuro, perfumando a cozinha de tijolo aparente. Sobre a mesa, pão francês da padaria do Nivaldo, manteiga amarela, um prato de banana da terra frita na banha. Renato comeu pouco, o estômago encolhido pelo cansaço, e separou o dinheiro do ônibus para levar o pai ao posto da cidade de Pedra Azul, a 40 minutos na estrada esburacada, quando o ônibus dava a graça de passar. Antes de fechar a porta, olhou para fora. O sítio Santa Luzia dormia em silêncio de agosto, as brotações novas tremelicavam no vento seco, a horta coberta de palha esperava as primeiras águas, e o curral, sem gado há meses, guardava o eco distante de mugidos. 22 hectares que cabiam inteiros no peito de Renato, e ao mesmo tempo, pareciam oceano. Do outro lado da estrada, uma caminhonete prata levantou poeira e estacou na cancela. Dela desceu Edson, o irmão mais velho, camisa polo impecável, cinto com fivela grande, óculos escuros que combinavam com o tom de voz sempre seguro, o tipo de homem que aprendeu a falar de planilha antes de aprender a dizer, sinto muito. Acordado, Renatinho. Disse, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Vim visitar o velho. E conversar. Sobre coisas práticas. Renato sentiu a nuca endurecer. Painho vai ao posto agora. Melhor deixar a conversa para outra hora. Edson bateu o pó da calça com as mãos e passou pela cancela como quem atravessa a sala de sua própria casa. Nisso já vinha Cássia, a irmã do meio, de vestido leve, unhas vermelhas, perfume caro que destoava dos cheiros de terra e café. Sorriu, abraçou Renato com carinho calculado, e entrou para ver o pai. Pai? Disse, inclinando-se sobre a cama, com um tom doce que usava nos vídeos de Instagram. É a Cássia. Vim te dar um beijo, meu velho. Seu Amâncio ergueu a mão magra. Minha filha. E tocou-lhe os dedos. A casa do fundo, apontou, vago. Não derruba. A parede de adobo segura o sol do meio-dia. Renato sabe. Cássia lançou um olhar rápido a Edson. Não era sobre casas de adobo, nem sobre paredes frias, era sobre tempo. O deles, que urgia, o do pai, que se esvaía. Na cozinha, Edson estendeu uma pasta preta sobre a mesa, como um vendedor de promessas. Vou ser direto, disse, tirando dali um mapa colorido com linhas e números. Falei com um conhecido em Teófilo Otoni. Ele trabalha com loteamento rural. A gente regulariza uma parte, abre umas ruas de chão, liga a luz com a CEMIG, e vende em lotes de 1000 metros. É dinheiro na mão. Resolvido inventário, resolvido ITR atrasado, resolvido o problema de Renato com esses remédios. Renato apoiou as mãos na madeira.
Você veio vender o sonho do papai enquanto ele respira por aparelho? Não tem vergonha, não? Edson respirou fundo, paciente como quem explica a uma criança. É assim que funciona, Renato. A lei é clara. Inventário, partilha, custos. A terra parada não põe comida na mesa. A gente tá no Brasil, não num folheto de poesia. Cássia, com olhos brilhantes, completou. Eu também não queria vender, no começo, mas pensei nos meninos. Escola particular, aula de inglês, você acha que o sítio vai pagar o futuro deles? O mundo mudou. Renato olhou para o terreiro, onde as galinhas ciscavam ao pé do juazeiro. A sombra da árvore desenhava na terra um mosaico que só a memória sabia ler. Lembrou-se do pai abrindo covas com as mãos, dos mutirões de vizinhos para erguer o telhado, das festas de São João com quadrilha improvisada, fogueira, canjica e sanfona. Lembrou-se de Dona Dolores, a benzedeira, passando ruda nas crianças contra quebranto. Lembrou-se de infâncias inteiras que aprenderam a medir o tempo pelo canto do galo e pelas nuvens carregadas no horizonte. O mundo mudou, repetiu, mas a gente não precisa vender a alma por causa disso. Edson encostou-se à geladeira, rindo sem humor. Alma não paga imposto, irmão. E terra, se não vira dinheiro, vira bronca. Renato foi ao quarto preparar o pai. Vestiu-lhe a camisa de algodão, ajeitou o boné, pegou os exames numa pasta azul com o símbolo do SUS. Na parede, um calendário com a imagem de Nossa Senhora Aparecida marcava os dias com um X torto. Agarrado ao batente da porta, seu Amâncio pediu que parassem. Antes do posto. Disse, com voz baixa: passa no cartório. Fala com a dona Márcia. Tem papel meu lá. Papel de antes. Coisa que vocês não sabem. Edson levantou as sobrancelhas. Papel? De quê? O velho olhou para o teto, como se procurasse as palavras no forro de madeira. Doação que nunca foi. Promessa que ficou no ar. Eu e tua mãe, a gente fez um acordo com o vizinho Odilon. É papel. Tá lá. Cássia revirou os olhos discretamente, mas Renato assentiu. Conhecia o pai. Quando seu Amâncio dava um recado desses, era porque havia um caminho de pedras para seguir e, no fim dele, uma chave. A viagem até Pedra Azul parecia sempre a mesma e sempre diferente. A poeira avermelhada subia aos punhados, os sítios passavam como fotografias desbotadas. Varais carregados de roupa, fogões a lenha soltando fumaça azulada, crianças correndo descalças, um idoso sentado na calçada como sentinela do tempo. Dentro do ônibus, senhoras carregavam sacolas com cheiro de ervas, um homem cochilava com o chapéu cobrindo os olhos, uma moça lia um folheto da igreja com a programação da novena. Renato segurava a mão do pai. Tá doendo, painho? Dor é bicho que aprende a morar na gente, respondeu o velho, com um sorriso. Mas não se acostuma, não. Só se ajeita num canto. Desceram no centro. Primeiro, o cartório de registro de imóveis, prédio antigo, letreiro que já perdera algumas letras, fila de gente com pastas e ansiedade. A atendente, de óculos pendurado no fio, olhou para o número do CPF de seu Amâncio e pediu que aguardassem. 15 minutos depois, chamou-os ao balcão e trouxe uma caixa de papelão com M, escrito à caneta. Aqui tem matrículas antigas, certidões e... Ela folheou um termo de promessa de compra e venda, de 1996, com o Sr. Odilon. Está com carimbo, firma reconhecida. Não foi averbado na matrícula. Ficou esquecido. Renato leu com a atenção de quem lê um mapa para sair do labirinto. Ali dizia que parte do terreno, a baixada que encostava no riacho, havia sido prometida ao vizinho, caso Odilon cedesse direito de passagem para o gado durante a seca. Nunca foi concluído. O papel, inacabado, era ao mesmo tempo ameaça e esperança. Isso muda tudo, disse Edson, por trás do ombro de Renato. Sem averbar, a matrícula está incompleta. Qualquer loteamento vai travar. O investidor não vai gostar. Renato olhou para o irmão e, por um instante breve, viu não o homem da polo, mas o menino de bermuda, joelho ralado, que um dia andou com ele descalço pelo leito do riacho seco. O tempo, traiçoeiro, guarda esses retratos no fundo de uma gaveta interna, prontos para saltar quando menos se espera. No posto de saúde, a médica nova, Dra. Clarice, ouviu o pulmão de seu Amâncio, pediu exames, explicou com calma as opções de cuidado paliativo. Falou em morfina em dose mínima, em conforto, em direito a descansar. Disse que o hospital em Teófilo Otoni poderia internar se a família desejasse, mas que, se a vontade do paciente fosse ficar em casa, havia como organizar visitas, curativos, visitas da equipe de enfermagem. O que o senhor quer, seu Amâncio? Perguntou, gentil. Quero ver a chuva bater no telhado do alpendre, mais uma vez respondeu, sem hesitar.
e ouvir o barulho do feijão na panela. Renato segurou o choro com um nó duro na garganta. De volta ao sítio, o céu já tinha marcas de nuvem preguiçosa. Dona Zefa, vizinha de risada fácil, aparecera com uma panela de canjiquinha e um bolo de fubá que perfumava a tarde. Deus abençoe a casa, disse, entrando sem cerimônia, como fazem os vizinhos antigos. Soube que a doutora foi um anjo. Trouxe força. Na sala, Edson e Cássia sussurravam, calculando prazos, nomes de advogados, possibilidades. Quando Renato entrou, segurando o envelope do cartório, o silêncio caiu como martelo. Tem papel que vocês precisam ver, disse, abrindo sobre a mesa. E tem outra coisa. Painho não quer hospital. Quer casa. Chuva no telhado. Feijão na panela. Vocês podem não entender, mas eu entendo. E vou cumprir. Edson mordeu a boca por dentro, medindo as palavras. A gente entende. Só que a vida segue, Renato. E depois? Renato encarou. Depois a gente conversa. Hoje, a gente honra. Foi quando seu Amâncio chamou, com voz que parecia vir de dentro da terra. Tragam o caderno azul? O da capa dura. Tá no baú do quarto. Escrevi coisa lá. Coisa antiga. É promessa de pai. Renato entrou no quarto, ajoelhou-se diante do baú de madeira, e dali tirou um caderno de capa azul, grosso, cheirando a mofo e memória. Na primeira página, a letra firme do pai. Caderno de campo, 1982. Nas seguintes, anotações sobre plantio de milho, datas de chuva, nascimentos de bezerros, contas de venda. Mais adiante, uma página com título que gelou o ar da sala, Partilha que sonhei. Cássia leu, em voz quase muda. Se um dia eu não puder mais falar, que Renato fique com a casa e o terreiro. Que Edson fique com a baixada do riacho para plantar capim. Que Cássia fique com o pomar e a horta de cima. A terra só fica em pé se cada um cuidar de um pedaço como se fosse o todo. Se venderem, que seja juntos. Se brigarem, que a chuva leve a razão de quem levantou a voz. Ninguém disse nada por longos segundos. Do lado de fora, o vento mexeu nas folhas, e um bando de andorinhas riscou o céu baixo. Edson Pigareu. Isso aí não é documento. É vontade. Escrita em caderno. Renato fechou o caderno com respeito. É o testamento do coração do painho. Foi quando se ouviu a voz de Padre Figueiredo, do alto-falante da igreja de Santa Luzia, anunciando a novena e o terço das 7. A aldeia tem seus relógios próprios. O apito do vendedor de pamonha, a sineta da escola, a reza coletiva, o barulho das tamancas na venda do Joãozinho. Dentro da casa, entre cheiros de canjiquim e folhas de caderno, a família Monte descobria que, além de cartório e lei, havia outra gramática guiando o destino, a gramática do lugar. Ao cair da noite, Edson saiu para atender uma ligação. No escuro do terreiro, sua voz parecia dura, metálica. Segura o loteamento por enquanto. O terreno tem rolo. Vou resolver com meus irmãos. Dou notícia. Cássia, sentada no alpendre, ficou olhando a estrada vazia, o bule de café esfriando rapidinho, e pensou nas unhas vermelhas, nos meninos, no inglês, no futuro que queria comprar. Pensou, também, na infância descalça, no cheiro da terra molhada depois da primeira chuva de outubro, e numa pergunta que começou a latejar como dente. Quanto custa uma lembrança quando a gente precisa vender, lá? Renato, ao lado do pai, abriu a janela para o quintal. O céu, cansado de ser azul, experimentava um roxo profundo. As primeiras estrelas acordavam. O velho sorriu. Tá vindo água, disse, olhando para o horizonte. A terra sabe. Renato não sabia se a chuva vinha mesmo ou se era apenas esperança com formato de nuvem. Mas, naquela noite, prometeu para si que, enquanto houvesse fôlego no peito do pai, o sítio Santa Luzia continuaria sendo casa. E, quando o fôlego faltasse, que aquela terra encontrasse, sozinha, o jeito de ensinar os vivos a lembrar. No escuro, o caderno azul ficou aberto sobre a mesa, como quem espera a assinatura. E, longe dali, o som distante de um motor cortou a estrada, a caminhonete prata de Edson indo e vindo com seus cálculos, enquanto, no terreiro, uma cobra d'água desenhava no pó uma linha que o tempo, em breve, apagaria com a primeira chuva. A madrugada chegou com trovões espaçados e um cheiro de terra molhada que invadiu o quarto simples onde seu Amâncio dormia. Renato, deitado num colchão ao lado, acordou com o barulho da chuva fina batendo no telhado de zinco. O som era quase música. Cada gotejo lembrava a promessa do pai na véspera, que era ouvir a chuva no alpendre mais uma vez. Renato ajudou o velho a se levantar devagar. Pôs-lhe um cobertor nos ombros e levou-o até a varanda. O vento frio trazia o perfume do mato molhado.
Lá fora, o terreiro parecia um espelho d'água, e a jabuticabeira soltava folhas que dançavam no ar. Tá vendo, painho? Sussurrou Renato. A chuva veio mesmo. O velho sorriu, um sorriso cansado mas cheio de vida. A terra não mente, Nato. Ela sempre avisa. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Cássia despertava mal-humorada. O barulho da chuva que enchia o coração do pai e do irmão só lhe lembrava lama, roupas sujas e a dificuldade de ir embora com os sapatos caros. Levantou-se, foi até a cozinha e encontrou Edson mexendo no celular, cochichando ao telefone. Já vi os papéis. Tem encrenca, mas dá para resolver, dizia ele. Se registrar do jeito certo, o loteamento sai. O vizinho Odilon vai topar um acordo, ainda mais endividado como tá. Cássia pigarreou para que ele percebesse sua presença. Edson encerrou a ligação rápido e sorriu falso. Só vendo uma coisa do trabalho. Ela cruzou os braços. Você não desiste mesmo, né? O pai mal respira e você já fala em vender. Eu falo em futuro, Cássia. Ele serviu café na caneca, firme. E futuro não se constrói com lembrança de festa junina. Cássia suspirou, dividida entre o perfume da infância e o desejo de oferecer uma vida diferente aos filhos. Sabia que Edson exagerava, mas no fundo parte dela também queria resolver a herança rápido. No alpendre, Renato e seu Amâncio olhavam a chuva cair, até que o velho pediu o caderno azul. Renato trouxe da mesa da sala, abriu numa página em que a letra do pai era clara. Promessa de partilha. Renato com a casa, Edson com a baixada, Cássia com o pomar. Painho, e se eles não aceitarem? Perguntou Renato, baixo. A terra escolhe, filho. Quem não respeita, perde. Pode demorar, mas perde. Foi quando um carro parou no portão. Era o vizinho Odilon, chapéu de palha encharcado de chuva. Entrou apressado, trazendo uma pasta de plástico e a respiração pesada. Amâncio, desculpa vir cedo. Os olhos dele estavam aflitos. Lembra daquele papel nosso, de 96? Aquele negócio da baixada? Eu preciso resolver agora. O banco tá no meu pescoço. Se não regularizar, perco tudo. Renato e Edson trocaram olhares tensos. O tal papel era justamente a promessa esquecida encontrada no cartório. Esse documento pode travar qualquer venda da terra, disse Odilon, passando a mão no rosto molhado. Mas se a gente registrar direitinho, eu pago o que combinei lá atrás. Corrige tudo. Edson, quase saltando de ansiedade, respondeu. Ótimo. A gente registra e pronto. O loteamento sai limpo. Renato segurou o braço do irmão. Calma. Não é assim. O pai precisa decidir. Todos olharam para seu Amâncio, que respirava com dificuldade, mas mantinha os olhos firmes. Ele pediu que Renato lhe entregasse uma caneta. Com a mão trêmula, rabiscou no caderno azul uma frase curta. Só com união. Sem união. Não há negócio. Odilon abaixou a cabeça, resignado. Então não tem jeito. Vou esperar. Mas não posso esperar muito, Amâncio. Quando o vizinho se despediu, a chuva já havia virado garoa. Edson estava furioso. Isso é loucura. Estamos perdendo dinheiro por causa de teimosia. Renato respondeu sem tremer. Não é teimosia. É vontade dele. Enquanto o painho viver, ninguém mexe na terra sem união. Cássia observava calada, mordendo os lábios. No fundo, temia que a promessa do pai se tornasse uma maldição real, dividindo-os para sempre. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Lia ouviu o som do pai tossindo no quarto. Entrou para ajudá-lo, mas encontrou-o segurando o caderno azul junto ao peito, murmurando como oração: a terra só fica em pé se o amor sustentar. E o coração de Renato soube, naquele instante, que a luta apenas começava. O sol de setembro apareceu tímido depois da chuva da noite anterior. O terreiro ainda estava úmido, e um cheiro de barro fresco se espalhava pela casa. Renato acordou cedo para preparar o mingau do pai, mas já encontrou Edson no quintal, falando ao telefone, voz carregada de impaciência. Eu sei que o velho não dura muito, mas preciso que esteja pronto quando chegar a hora, dizia Edson. Se for preciso, aciono o advogado em Belo Horizonte. Não vou deixar a parte cair na mão do caçula sonhador. Renato pigarreou alto para anunciar sua presença. Edson encerrou a ligação rapidamente e virou-se com aquele sorriso de quem sempre tem resposta. Ligação de trabalho, nada a ver com a gente. Renato não respondeu. Voltou para dentro, onde encontrou Cássia mexendo no celular, preparando uma postagem no Instagram, uma foto dela ao lado da cama do pai, legenda: amor incondicional. Cuidar é herança de alma.
Renato sentiu um gosto amargo. Sabia que a irmã raramente aparecia, mas adorava registrar momentos de afeto quando lhe convinha. Você podia ajudar a trocar o soro, disse ele, sem ironia. Ai, Nato. Eu não tenho jeito para essas coisas, respondeu, distraída. Mas minha presença já anima o papai. Na cama, seu Amâncio resmungava entre sonhos, o caderno azul ainda sobre a mesa de cabeceira. À tarde, a notícia correu pela vizinhança. Os filhos do seu Amâncio estavam brigando pela terra. Dona Zefa comentou na venda de Joãozinho que dinheiro estraga qualquer sangue. O boato chegou rápido à boca do padre Figueiredo, que, na homilia da missa de domingo, lançou uma frase que atingiu a todos. Não adianta rezar de boca cheia e ter o coração vazio. A terra é de Deus antes de ser nossa. Renato sentiu o sermão como um empurrão de consciência. Mas Edson cochichava com um conhecido no banco de trás da igreja sobre oportunidade de negócio. Na segunda-feira, Edson trouxe um advogado de terno amarrotado, que abriu uma pasta cheia de papéis sobre a mesa da cozinha. A situação é simples, disse o homem, com voz ensaiada. O inventário precisa ser aberto. Podemos agilizar, regularizar o terreno, e depois dividir o valor. Melhor para todos. Renato apertou os punhos. E a vontade do pai? O caderno azul? O advogado sorriu, condescendente. Caderno não é documento. É só lembrança. O que vale é cartório. Seu Amâncio, ouvindo da cama, bateu a mão fraca no colchão. Lembrança também é lei, disse, com voz rouca, mas firme. Lei da vida. Cássia chorou, emocionada. Mas Edson fechou a pasta com força. Não vamos nos guiar por sentimentalismo. A tensão aumentava a cada dia. O pai enfraquecia, mas sua presença ainda segurava a família em torno da mesa. Renato cuidava do cotidiano. Comida simples, café coado, banho dado com paciência. Cássia dividia-se entre a culpa e a vaidade, oscilando entre lágrimas verdadeiras e postagens artificiais. Edson já fazia contas, planejava reuniões, como se o luto tivesse data marcada. Numa noite abafada, Renato encontrou o pai olhando fixo para o teto. Nato. Quando eu partir, não deixe eles venderem por pedaço. A terra é um corpo só. Se cortar, ela morre. Renato segurou a mão enrugada. Eu prometo, painho. Do lado de fora, Edson fumava um cigarro, e as brasas refletiam nos olhos duros. A promessa de Renato seria o estopim da guerra que se aproximava. O calor de outubro trouxe consigo um ar de inquietação. As cigarras cantavam sem parar no pomar, e parecia que até a natureza sabia que algo estava para explodir. Renato acordou cedo, como de costume, para preparar o café do pai. Mas, ao entrar na cozinha, encontrou Edson e Cássia sentados à mesa, a pasta de documentos aberta. O advogado havia voltado, desta vez trazendo cópias de matrícula, mapas coloridos e cálculos de valores. Renato começou. Edson, num tom calculado, já estamos atrasados com o inventário. Se o pai se for amanhã, você sabe que a lei exige a abertura imediata. Estamos só sendo práticos. Renato colocou o bule de café sobre o fogão com força. O pai ainda está vivo. E enquanto estiver, a palavra dele é o que vale. Palavra não paga imposto, retrucou Edson, impaciente. O que você não entende é que o sítio, desse jeito, só vai acumular dívida, e dívida engole até memória. Cássia, nervosa, tentou amenizar. Nato, a gente não tá contra você. Mas você também precisa pensar nos sobrinhos. Escola, saúde. Eu não tenho como bancar tudo. Esse dinheiro pode mudar muita coisa. Renato respirou fundo, encarando os dois. E mudar o quê? Uma casa nova na cidade? Um carro importado? Enquanto isso, a memória do pai vai para quem? Para o vento? A discussão foi interrompida por uma tosse forte vinda do quarto. Os três correram. Seu Amâncio estava com dificuldade de respirar. Renato ajeitou-o no travesseiro, deu alguns tapinhas nas costas e conseguiu acalmá-lo. O velho, entre suspiros, falou baixo. Vocês brigam? Na frente da minha cama. Isso não é herança. É desonra. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Cássia chorou em silêncio. Edson desviou o olhar, mas a raiva continuava latente. Nos dias seguintes, os boatos aumentaram. Na venda, comentava-se que Edson já tinha comprador certo para parte do terreno. Na missa, cochichavam que Cássia aceitara um adiantamento em troca da horta de cima. E muitos olhares se voltavam para Renato, que seguia cuidando do pai, lavando roupas no tanque, plantando feijão, como se fosse o único que ainda acreditava que a terra valia mais que dinheiro. Numa tarde, Padre Figueiredo visitou a casa.
Trouxe consigo um rosário e palavras de consolo, mas também deixou um conselho duro. A maior maldição não está no cartório, mas no coração dividido. Se vocês não se unirem, nem toda a escritura vai segurar essa terra. Renato agradeceu, mas viu nos olhos do padre a mesma preocupação que carregava: a guerra estava prestes a estourar. À noite, enquanto todos dormiam, ele abriu de novo o caderno azul. Numa das últimas páginas, encontrou uma anotação que nunca tinha lido. Se não houver acordo, procure a gaveta da mesa do alpendre. Lá deixei a chave que mostra o que é de cada um. O coração de Renato disparou. Ele levantou, foi até o alpendre silencioso e abriu a velha mesa de madeira. Dentro, havia uma chave pequena, enferrujada, e um bilhete amarelado. Não é tesouro. É verdade. Só quem respeitar vai entender. Renato fechou os olhos, sabendo que aquela chave poderia acender ainda mais a chama da discórdia, ou trazer a paz que o pai tanto queria. O sol despontava timidamente no horizonte de Santa Luzia, pintando o céu com tons alaranjados que refletiam nas telhas vermelhas da casa de Amâncio. Renato segurava a chave enferrujada, girando-a entre os dedos, sentindo o peso de décadas de silêncio e segredos familiares. Cada ranhura metálica parecia carregar o eco das brigas, das traições e do desprezo que seus irmãos e Cássia haviam mostrado pelo pai e pela terra. Ele decidiu começar pelo celeiro antigo, que o pai sempre chamava de cofre das memórias. O local estava cheio de ferramentas antigas, barris de vinho caseiro, sacos de sementes e caixas de madeira com inscrições quase apagadas. Renato procurou cuidadosamente até encontrar uma pequena porta de ferro encoberta por fardos de feno. Colocou a chave na fechadura. Girou lentamente. Um rangido profundo ecoou pelo celeiro, como se o próprio tempo estivesse protestando. Dentro, havia documentos, cartas e fotos que nunca tinham sido vistas pelos filhos de Amâncio. Renato abriu a primeira pasta. Eram cartas do pai, escritas ao longo de anos, descrevendo o amor e a decepção que sentia de cada filho. A mais impactante era uma carta dirigida a ele. Meu filho mais velho, Edson, sempre buscou o ouro e esqueceu o coração. Minha filha do meio, Cássia, calculou cada passo com frieza. Renato, você sempre foi subestimado, mas sua paciência e cuidado são mais valiosos que qualquer fortuna. Esta terra, que alimentou nossa família por gerações, deve ir para quem a ama de verdade. As lágrimas de Renato escorreram silenciosas pelo rosto. Ele sabia que não era só um pedaço de terra, era a história de sua família, a memória de seu pai, a essência da vida que eles haviam cultivado por décadas. Enquanto estudava os documentos, ouviu passos pesados do lado de fora. Era Edson, que claramente seguira o irmão. O que você está fazendo aí dentro? Perguntou, a voz carregada de raiva. Descobrindo o que você nunca quis ver, respondeu Renato, sem levantar o olhar. Esta terra não é só propriedade. É história. Edson riu, um som seco e irritante. História não paga imposto, Renato. E convenhamos, o velho estava sempre tonto. Qualquer um de nós poderia reivindicar sem problemas. Renato se levantou, segurando uma foto antiga do pai sorrindo com ambos os filhos ainda crianças. Ele não deixou só um pedaço de terra. Ele deixou provas do que cada um de nós é de verdade. E essa chave mostra que você nunca entendeu nada. Cássia apareceu na porta do celeiro, surpresa e desconfortável. Renato, talvez devêssemos conversar antes de agir. Conversar sobre quê? Retrucou Edson, impaciente. Sobre dividir o terreno? A hora de chorar passou. Renato respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que o pai lhe confiara. A hora de agir com justiça chegou. Quem respeitar a verdade vai receber sua herança. Quem apenas quer o lucro verá sua ganância exposta. O clima na casa de Amâncio mudou. Um silêncio pesado tomou conta do pomar, como se a própria natureza estivesse assistindo à guerra silenciosa que se aproximava. Renato sabia que não seria fácil. Mas, pela primeira vez, sentiu que o caminho do respeito e da memória familiar estava ao alcance de suas mãos. Ele fechou o celeiro, guardou a chave no bolso e saiu para o quintal. Os raios de sol tocavam o rosto do pai, que o observava da varanda, quase como se entendesse que a batalha pelo coração da família estava prestes a começar. A cidade inteira de Santa Luzia parecia respirar junto com Renato, consciente de que algo monumental estava prestes a acontecer. O que começara como disputa por terra transformava-se em uma prova de caráter, paciência e, principalmente, amor verdadeiro pelo legado de Amâncio. O dia seguinte amanheceu quente e abafado em Santa Luzia. O vento carregava o cheiro da terra recém-arada, das flores do pomar e, ao mesmo tempo, o peso da tensão familiar que parecia pairar sobre a pequena propriedade de Amâncio.
Renato acordou cedo, ainda com a chave do celeiro no bolso, e dirigiu-se à varanda onde o pai descansava em sua poltrona de madeira. Filho, disse Amâncio, com a voz fraca, mas firme, hoje é o dia em que a verdade vai surgir. Lembre-se. Esta terra só pertence àqueles que a amam de coração, não àqueles que a desejam pelo ouro. Renato assentiu, sentindo o peso das palavras. Ele sabia que o que estava prestes a enfrentar não seria apenas uma disputa legal, era uma guerra silenciosa de vontades, desejos e inveja. Pouco depois, Edson e Cássia chegaram, acompanhados de advogados e papéis que pretendiam contestar a validade de qualquer decisão do pai. A tensão era palpável. Edson jogava olhares de desprezo para Renato, enquanto Cássia mantinha um sorriso frio, calculista, escondendo suas intenções por trás de uma cortina de educação forçada. Vamos começar, disse Renato, segurando firme a pasta de documentos que encontrara no celeiro. Antes de qualquer divisão, vocês precisam entender a verdade sobre esta terra e sobre nosso pai. Edson bufou, impaciente. Verdade? Que verdade? Que você acha que pode nos ensinar? Renato abriu a primeira carta, a do pai, e começou a ler em voz alta. As palavras de Amâncio reverberavam pelo quintal, fazendo cada um dos irmãos sentir o peso do que haviam feito e do que negligenciaram. Filhos. Esta terra não é apenas chão, mas memória, suor e amor de gerações. Edson, sua ganância sempre falou mais alto que o coração. Cássia, sua frieza mascarou qualquer afeto verdadeiro. Renato, você foi subestimado, mas sua paciência e cuidado são o que realmente mantém nossa família unida. Cássia engoliu em seco, e Edson pareceu quase perder o controle. O silêncio que se seguiu foi cortante, pesado, quase sufocante. Os advogados trocavam olhares nervosos, percebendo que aquele não seria um processo comum de herança. Renato continuou a leitura, mostrando fotos, recibos e cartas escondidas por anos no celeiro. Cada documento revelava não apenas a dedicação do pai, mas também a negligência e o egoísmo de Edson e Cássia. Isso não prova nada. Edson finalmente gritou, vermelho de raiva. Você está manipulando essas coisas para nos prejudicar. Estou apenas revelando o que sempre esteve aqui, respondeu Renato, com calma firme. O que o pai deixou não é só a terra, mas a verdade. Quem não respeitou isso verá sua ganância exposta. A disputa começou a escalar. Palavras duras foram trocadas, segredos guardados há anos vieram à tona. Os vizinhos começavam a olhar curiosos para o movimento intenso na propriedade, e rumores sobre brigas familiares se espalhavam pela cidade. Mas Renato, mesmo sentindo a pressão, manteve-se firme. Ele sabia que não poderia ceder à provocação. Cada ação, cada palavra, cada documento apresentado era um passo para honrar o pai e proteger a memória da família. Quando a tarde caiu, Amâncio observava da varanda, com o coração apertado. Ele sabia que seus filhos estavam mostrando quem realmente eram, e que a batalha pelo terreno, pela herança e, acima de tudo, pela dignidade familiar, apenas começara. Renato respirou fundo, olhando para os irmãos. Este não é apenas um conflito por terra. É um teste de caráter. E, no final, o que prevalecerá será a verdade. O pomar, o celeiro e a casa de Amâncio pareciam silenciar, como se todo o universo estivesse esperando para testemunhar a conclusão daquela guerra silenciosa. O sol do fim de tarde lançava longas sombras sobre o quintal de Santa Luzia, tingindo a casa e o pomar com tons dourados e avermelhados. Mas a beleza da paisagem contrastava com a tensão que dominava o ambiente dentro da propriedade. Renato permaneceu firme, segurando os documentos do pai, enquanto Edson e Cássia se entreolhavam, cada um tentando encontrar uma brecha na história que ele apresentava. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo vento que agitava as folhas das árvores e pelo canto distante de um sabiá. Renato, você não entende. Gritou Edson, perdendo completamente a paciência. Esta terra é minha por direito. Sempre trabalhei aqui, sempre lutei pelo que é meu. Renato olhou para ele com calma, mas nos olhos havia uma determinação que nenhum grito poderia abalar. Direito. Você chama de direito o egoísmo e a negligência? Olhe em volta, Edson. Olhe para o pai, para tudo o que ele confiou a você e ao invés disso, você escolheu a ganância. Cássia, impassível até então, finalmente quebrou o silêncio. E você acha que merece mais que nós? Sempre foi subestimado, sempre em segundo plano. Agora quer se fazer de herói? Não é sobre herói, disse Renato, a voz firme, ecoando pelo quintal, é sobre justiça, sobre respeitar quem sempre cuidou desta terra. Vocês abandonaram o pai quando ele mais precisava. E agora, diante da verdade, não podem negar seus erros. O clima ficou quase insuportável.
Advogados tentavam intervir, mas a tensão entre os irmãos e a intensidade das palavras de Renato era mais forte que qualquer formalidade legal. Cada documento que ele apresentava, cartas escondidas, recibos de pagamentos, fotos do pai cuidando do campo sozinho, parecia cortar os irmãos como lâminas afiadas. Amâncio, sentado na varanda, observava tudo com olhos úmidos. Aquele era o momento que ele temia e esperava ao mesmo tempo, a revelação de quem realmente valorizava a família, não apenas a terra. De repente, um dos vizinhos, que havia sido chamado como testemunha por Renato, entrou na discussão. Eu vi com meus próprios olhos, durante anos, Renato cuidando do pai, mantendo a casa e a plantação. Edson, Cássia, vocês deixaram isso de lado para perseguir lucro. Edson ficou pálido, incapaz de rebater. Cássia sentiu o peso das acusações de todos ao redor, percebendo que sua frieza e cálculo não poderiam mais esconder a verdade. Renato, sentindo o momento certo, respirou fundo e concluiu: esta terra não é só terra. É memória, é amor, é cuidado. Quem apenas deseja pelo ouro verá que nada aqui é dele de fato. Pai, a decisão é sua. Amâncio ergueu-se lentamente, apoiando-se na bengala, mas mantendo a postura firme. A voz dele, embora fraca, carregava toda a autoridade de uma vida dedicada à terra e à família. Renato, você mostrou a verdade de forma clara. Edson, Cássia, vocês escolheram o caminho da ganância e da negligência. E agora, terão que enfrentar as consequências de suas escolhas. O silêncio caiu novamente. O sol começava a se pôr, refletindo nas janelas da casa, iluminando os rostos tensos de todos. Era o momento decisivo. A disputa pelo terreno atingia seu ápice, mas também revelava o caráter de cada um, expondo verdades que haviam sido enterradas por anos de orgulho e egoísmo. Renato sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A guerra estava chegando ao fim, mas não sem deixar cicatrizes profundas. Ele olhou para o pai e sorriu levemente. A justiça, pai, finalmente fala mais alto. O vento soprava pelas árvores, carregando consigo o cheiro da terra, do pomar e do esforço silencioso de uma vida inteira. Santa Luzia parecia respirar junto com a família, testemunhando a conclusão de um capítulo que, embora doloroso, finalmente revelava a verdade sobre amor, ganância e lealdade. O céu amanhecia tingido de laranja e rosa sobre Santa Luzia, como se o próprio universo quisesse anunciar um novo começo. A tensão que havia dominado a propriedade nos últimos dias finalmente começava a se dissipar, dando lugar a uma sensação estranha de alívio e reflexão. Amâncio, ainda apoiado na bengala, observava cada canto da casa e do quintal. Aquele lugar, que havia sido palco de disputas e ressentimentos, agora respirava uma calma tímida, mas carregada de lições. Ele sentiu o orgulho silencioso do filho que havia escolhido o caminho do respeito e da justiça. Renato caminhava pelo terreno, sentindo a terra sob os pés, lembrando-se de cada dia que cuidara do pai, da plantação, e da casa que agora lhe era oficialmente confiada. Ele sabia que a luta havia sido dura, que palavras feriram e que feridas emocionais permaneceriam, mas também sabia que havia feito o que era certo. Edson e Cássia, embora amargurados e frustrados, começaram a compreender a profundidade de seus erros. O orgulho e a ganância haviam cegado ambos, e agora restava apenas aceitar as consequências. Eles se afastaram lentamente do quintal, sem palavras, conscientes de que haviam perdido mais do que a disputa pela terra, haviam perdido a confiança e o respeito do próprio pai. No dia seguinte, Renato organizou tudo para que o pai pudesse viver com dignidade, mantendo-se próximo à terra que tanto amava. Amâncio, apesar da saúde debilitada, sentia-se valorizado e seguro, sabendo que o cuidado de Renato não era apenas pela terra, mas também por ele, como homem e como pai. Os vizinhos, que haviam acompanhado a disputa, comentavam sobre a coragem e a integridade de Renato. Muitos reconheceram a importância de valores como lealdade e amor familiar sobre a simples posse material. O pomar, a horta e as construções antigas voltaram a ser cuidados com carinho, simbolizando a continuidade da vida e da memória de Amâncio. Meses se passaram, e Santa Luzia começou a florescer novamente, refletindo o equilíbrio restaurado entre justiça e respeito. Renato assumiu a responsabilidade de manter a propriedade funcionando, mas nunca deixou de incluir a família em decisões importantes, reforçando laços que quase haviam sido destruídos. Amâncio, com olhos marejados, olhava para o filho e disse: Renato, você não apenas protegeu a terra, mas também nossa família. A vida nos ensina lições duras, mas você mostrou que a integridade é mais valiosa que qualquer fortuna. Renato sorriu, sentindo a satisfação tranquila que vem da consciência limpa e das escolhas corretas. Ele sabia que nem todos compreenderiam ou perdoariam Edson e Cássia, mas a paz que sentia naquele momento era suficiente para curar as feridas mais profundas.
O sol brilhava sobre Santa Luzia, iluminando cada árvore, cada canto do quintal e cada parede da velha casa de Amâncio. A brisa trazia consigo a promessa de dias melhores, de respeito e de amor verdadeiro, valores que, no fim, superaram a ganância e o egoísmo. E assim, a família encontrou seu equilíbrio, mesmo que marcado por lições duras. A terra continuaria a sustentar a vida, não apenas com frutos, mas também com histórias de lealdade, justiça e amor incondicional, ensinando que o que realmente importa não é o que se possui, mas como se cuida daqueles que amamos.